Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso do azul de metileno, o uso desse medicamento na forma isolada dele no aquarismo, né, nos aquários, para tratamento de doenças, de fungos e dentre outros problemas. Eu vou passar direitinho para vocês como é que eu faço o uso daqui, para que ele é utilizado. Estou dando uma geral aqui nos aquários, daí já resolvi gravar esse vídeo para vocês. Aqui tá alguns peixes amazônicos, lá embaixo no último vídeo eu mostrei esse aquário para vocês, tinha alguns peixes aqui. Eu passei todos ali para baixo, tá aí os tetrarrosáceos, papilocromes, rodóstomos, o peixe do paraíso, todos que estavam aqui eu passei para baixo, porque esse aquário eu vou lá limpar ele todo, eu vou zerar ele novamente, porque está com muita água peteca e ele também está muito tempo montado. Ele é um aquário também que eu coloco peixes mais para vendas. Mas então eu vou passar para vocês agora sobre o azul de metileno, como é feito o uso, como foi a minha experiência aqui. Então pessoal, esse aquário aqui já está em tratamento. Eu coloquei ele em tratamento porque esses peixes eles sofrem bastante, principalmente coecilídeos. A espada, a platina, a linésia, eles sofrem bastante na viagem, principalmente agora com um clima mais baixo. Então, quase sempre dá ictio neles, raramente não dá. Então, eu tenho que subir a temperatura e eu faço uso do azul de metileno também, porque o aquário é muito grande e eu não consigo colocar acima de 30 graus. Então, assim, o azul de metileno, ele é um medicamento que é muito utilizado no aquarismo, principalmente pela ação antifúngica que ele tem no aquário e antisséptica, quando o peixe se machuca ou algo do tipo, a gente também utiliza. Ele normalmente ele é encontrado na composição dos medicamentos para aquarismo mesmo. Hoje tem medicamentos até da Lavcon ali, que já é bem antigo no mercado, aí, que faz o uso do azul de metileno, né? Mas hoje eu vou mostrar daí para vocês como eu faço o uso dele na solução pura. Esse medicamento aqui, não importa com a marca, porque eu comprei uma marca aleatória, mas aqui está, azul de metileno 1% aquoso, que ele é mais líquido, mais dissolvido e na menor quantidade que eu encontrei, porque esse medicamento ele é um pouco forte, dependendo da quantidade ele é um pouco forte, e tem estudos que dizem que ele é cancerígeno, mas em altas quantidades, né, porque ele é utilizado até no meio da saúde, pra gente mesmo ele é utilizado em alguns meios, mas assim, em poucas quantidades ele não oferece risco, pelo que eu pesquisei. As principais usos que a gente tem hoje dele é o combate de fungos, principalmente o ictio, né, que o ictio é muito comum nos aquários aí, talvez a doença mais comum que é dada no aquário, que é a doença dos pontos brancos, né, que aparece nele por causa de estresse, oscilação de temperatura, ou até mesmo na viagem os peixes ficam bem debilitados e acabam pegando, e a oscilação de pH também, que acontece e acaba pegando e acometendo os peixes por baixar a imunidade mesmo do peixe. Outra doença também que é bem comum acontecer nos peixes e que o azul de metileno faz um trabalho de ação bom é a odiniose, também a doença do algodão, que é muito famosa. Ele também ajuda bastante, junto com o verde de malaquita, que também é um medicamento que a gente utiliza aí. Ele ajuda bastante na prevenção. Geralmente a gente utiliza esses dois para fazer essa prevenção, né? Vou mostrar esse outro aquário aqui para vocês também, que eu tô fazendo uso dele porque eu tive problema com esse Oscar aqui. Ele tá com um pouco de ictio, a temperatura tá em 28 aqui, mas ele teve ictio porque ele ficou um tempo num aquário sem termostato. Daí ele veio para cá e esse Red Ruby que eu tenho aqui, ele é muito agressivo, então ele começou a dar umas pancadas nele e ele baixou a imunidade por estresse e teve esse problema, né? Também o outro uso, continuando falando de uso do azul de metileno, ele é muito utilizado, como eu disse, para cicatrização de feridas, porque ele impede que a ferida seja cometida por bactérias inoportunas, fungos e outros problemas. E também, hoje em dia, o pessoal utiliza ele muito nos sacos de transporte de viagem para peixes, até distribuidoras utilizam para enviar, e também na questão da produção do peixe, na piscicultura mesmo.
muitos piscicultores utilizam nos ovos de algumas espécies, como a carabandeira, ovos de cascudo, de coridora, porque alguns ovos não são fecundados e esses ovos vêm a apodrecer e criar fungos. E esses fungos acometem toda a ninhada de ovos. Todos os ovos que tem ali, todo o monte, eles passam de um em um até terminar com tudo. Então é colocado porque assim diminui muito a reprodução do fungo e às vezes acaba nem pegando fungo e dá tempo do criador ou do próprio peixe tirar aqueles ovos. Os próprios pais às vezes tiram aqueles ovos não fecundados ali do aquário. Então ele ajuda nessa questão também da reprodução. Hoje em dia eu vejo muito ser usado principalmente da reprodução de cascudos. Cascudos é carabandeira, que foi os que eu mais vi até hoje, porque tem essa ação de ajudar nos fungos, nos ovos. Mas como nem tudo são flores, a questão do azul de metileno, principalmente ele sendo usado puro, ele tem uma ação de colorir o silicone do aquário, principalmente o silicone quando é novo. Esse aqui ele já mostra que foi feito um tratamento, e ó, como ficou todo o silicone do aquário. Todos eles são, todos os aquapismos, aqui nos aquários também, o silicone ele fica mais azul. Em criação, como aqui é mais criação e venda de peixes, eu não me importo muito com isso, porque uma hora ou outra vai ter que tratar, não só o ictio, pode aparecer outra doença e daí a gente utiliza esse método, então isso pode vir a acontecer. Também ter que cuidar da dosagem, não colocar muito e por um tempo muito espaçado de tempo, assim, muito tempo com o uso dele, porque pode vir a acontecer dele prejudicar a biologia do aquário. Uns dizem que prejudica, outros dizem que não, mas todo produto químico ele acaba se prejudicando. Então é bom cuidar a quantidade e o tempo de uso para tentar resolver o mais rápido possível, para não ter a presença dele tão grande, porque ele vai mexer assim na parte das bactérias do aquário. Daí assim, ó, questão de dosagem e modo de utilizar. Eu vou falar assim para vocês. No ictio, principalmente no ictio, o melhor jeito é subir a temperatura do aquário. Subiu para 28 ou até acima, se conseguir colocar em 30, melhor ainda, coloca o azul de metileno. Como é que vai ser feito o uso dele? Eu coloco ele geralmente numa bisnaguinha de medicamento mesmo. Pode ser os conta-gota, que tem o conta-gota mesmo na ponta, que daí não sei se vai conseguir focar aqui, mas que tem o conta-gotas, porque daí o que acontece? Eu utilizo esse azul de metileno aqui, ele é bem difícil de focar. Esse azul de metileno aqui, aquoso, 1%, eu utilizo essa solução 1 gota por litro normalmente, como é feito nos medicamentos, porque ele é bem fraco, ele é bem assim, bem líquido mesmo. A gente coloca as gotas e a gente vê que ele é bem líquido. Então eu coloco 1 gota, deixo passar 2 dias, se não mostrou o efeito total, como aqui eu ainda vi alguns peixes com alguns pontinhos, eu venho, troco um pouco da água, 30%, e coloco mais 50% da dosagem. Isso significa, se eu usei 80 gotas aqui na dosagem inicial, passou 2 dias, tem ainda alguns pontinhos, tiro 30% e boto mais 40 gotas, que seriam 50% da dosagem inicial. Lembrando, esse foi o meu uso aqui, o que deu certo pra mim. Pode ser que aí vocês tenham um peixe diferente, alguma coisa assim, não dê tão certo, mas aqui eu acredito que não tem nada que ele vá causar de mal aos peixes, exceto para peixes sem escamas, peixes principalmente neon cardinal, ele é muito fraco nessa questão de medicação. Pangáceos tem que cuidar também. Algumas peixes de fundo que tem couro também, alguns peixes não gostam muito. Os cascudos aqui, até agora eu não perdi nenhum cascudo por causa disso. Eu acredito que não, né? Mas também dizem que tem que cuidar essa questão. Nos cascudos eu nunca tive problema, mas tem que sempre passar o que está na literatura. Então pode acontecer de dar problema, pode acontecer que não. Mas peixes, principalmente de couro,
Jundiá, pintado, outras questões, outros peixes também, que agora eu não vou lembrar, mas peixes de couro, pirarara também, cachapira, esses peixes assim, também dizem que não é muito bom usar. Mas eu já vi piscicultura usando em pintado, então é aquela questão. Para uns funciona, para uns faz mal, para outros não. Então, aqui nos meus peixes de escama que eu estou utilizando, está fazendo muito efeito. Em 3 dias de uso aqui, eliminou 95%, só algum peixe ou outro que está com algum problema, porque esses peixes eles já vieram com ictio, eles vieram para cá, e o ictio começou a aumentar mesmo com a temperatura alta, então eu tive que fazer o uso. Mas então, pessoal, a questão dele é isso, a dosagem é essa, como eu passei para vocês, 1 gota por litro, dosagem inicial. Após 2 dias, se não tiver o efeito, no 3º dia fazer a troca de 30% e fazer mais 50% da dosagem. Então é isso que eu uso nesse medicamento aqui que eu mostrei para vocês. Então eu acredito que vocês aí não terão problema se fazer da maneira que eu fiz aqui. Muito utilizado também para os guppies, utilizado para platina, espada, molinésia, carabandeira, todos os peixes eu já utilizei e deu aqui super certo. Até no Oscar aqui, o Oscar tava com umas bolinhas na nadadeira. Eu fui e coloquei para ele na água aqui. Deu 2 dias, antes de fechar os 2 dias já não tava mais com as bolinhas nesse aquário. E esse aquário na verdade está quase 30 graus a água, porque o aquecedor é mais forte, é 100 watts. Ele só tem 30 litros, então eu regulo para 28 e vai para 30 por causa do atraso ali, né? Mas tá de boa aí. Então, pessoal, o vídeo foi esse, só para mostrar um pouco da minha experiência aqui, mais um dia de experiência. Eu vou ir mostrando aqui a questão da minha criação aos poucos para vocês, das minhas vendas aqui, como é que eu faço, a questão dos meus aquários, que essas baterias eu vou ativar novamente, que só tá de cima ativada porque questão do frio, né? Não consegui botar aquecedor para todas elas, então eu vou ir mostrando aos poucos aí para vocês. Agradeço a atenção de vocês até aqui, peço para se inscrever no canal, deixar o comentário do que achou e deixar a sua experiência aí abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.